estamos recebendo uma das maiores personalidades do carnaval taubatiano, uma das pessoas que mais conhece sobre a história do nosso carnaval. Ele é conhecido atualmente como governador do distrito 4600 do Rotary Club. Mas não é sobre o Rotary que nós vamos falar hoje, e sim sobre a história carnavalesca da cidade. Aqui ao meu lado, Moacir Pereira Peixoto. Moacir, que tem a sua história ligada ao Império Boêmios do Morro, mas também ao nosso carnaval. Moacir, como que começou a sua identificação com o carnaval taubatiano? Realmente eu sempre fui um apaixonado por escola de samba. Meu pai foi o fundador da primeira escola de samba em Taubaté, Democratas do Morro, e já meu tio, Milton de Alvarenga Peixoto, Mário Peixoto, já desfilavam com bloco, encabeçavam bloco em 1938. O nome era Nosso Bloco. E meu pai, Irineu, professor Irineu, muito conhecido em Taubaté, é tintureiro. O Carioca, Irineu Carioca, que já faleceu há muito tempo, né? Baracho, falecido. Milton Peixoto, que é meu tio, que foi prefeito de Taubaté, está aí também. Aqui é Milton de Alvarenga Peixoto, que foi prefeito de Taubaté. Saiu o Nosso Bloco, o nome. Isso aí foi de 1938. Esse Nosso Bloco deu origem depois para a escola de samba que meu pai fundou, que era o Democratas do Morro. Aqui nós temos aí o nome das pessoas: Geraldo Esmeriz, Querubim Pereira, Ditinho do Banjo, saiu com banjo. Mário Peixoto é meu tio, que era alfaiate. Então tem a Milton de Alvarenga Peixoto e Mário de Alvarenga Peixoto. Meus dois tios saíram nesse bloco. E esse é o Carioca, que a gente chama José Irineu, que já faleceu. E aqui está o estandarte do bloco. E teve um tema, né? Apesar de ser bloco, já saía com tema. O tema era Alibabá e os 40 Ladrões. Carnaval de 1938, Taubaté. Mas essa é uma foto histórica, realmente. E meu pai era jogador de futebol aqui em Taubaté e era comerciante. E foi lá para o Rio de Janeiro, Bangu. E ficou lá, jogou inclusive no Bangu, lá no Rio de Janeiro, era jogador de Taubaté aqui. E conheceu lá uma escola de samba chamada Democratas. E voltando do Rio aqui para Taubaté, ele fundou o Democratas do Morro. Então foi a primeira escola. Ele foi campeão 25 anos consecutivos com o Democratas do Morro. Olha para você ver, que maravilha. Nunca perdeu uma disputa sequer de escola de samba em Taubaté. Antes, na realidade, saía praticamente quase como um bloco. Porque em 1949, eu tinha 9 anos de idade e já saía no bloco. Tocava tamborim. Durante muitos anos eu toquei tamborim no bloco, no Democrata do Morro. E a gente saía pela cidade, descompromissado, totalmente descompromissado. Fazia um carnaval gostoso. Depois, iniciaram-se então as disputas carnavalescas. As escolas de samba foram surgindo, CTI, lá na Juta Fabril tinha, Boêmios do Morro, Alto São Pedro, foram se constituindo as escolas. Boêmios do Morro é tão antigo quase quanto o Império do Morro, que tinha o nome de Democratas. Então, saía descompromissado. Aí iniciou uma disputa. E a disputa era feita na Rádio Difusora Taubaté, no programa Laudelino Galvão, lá para você ver. E era por palmas. Então, os blocos, depois de escola de samba, né, iam, se apresentavam, e o jurado era o próprio povo que estava ali na Rádio Difusora Taubaté. E o Laudelino pedia palmas para esse, palmas para aquele, e julgava então, e o Morro nunca deixou de ganhar. Democrata do Morro. Bom, mas daí as coisas se organizaram. Se organizaram porque antes, nesse período, só se cantava sambas e marchas do carnaval brasileiro. Se reproduzia, saía cantando aquilo que saía em disco, né? Até que um dia, em 1900 e
1954, o Mário Doceiro, o Mário de Oliveira, levou para mim, eu trabalhava com meu pai, tinha então 14 anos de idade, eu quero fazer um samba aqui para a gente cantar um samba no bloco, na escola. E ele rabiscou alguma coisinha, mas coitado, ele não tinha assim condições. Aí eu sentei com ele, acertei a letra do samba e saímos cantando então o primeiro samba autêntico de uma escola pelas ruas da cidade, ainda sem enredo. Então o samba falava mais ou menos isso: eu vou sambar no carnaval, vou levar minha mulata, vou sambar no Democratas até o sol raiar. Tudo bem, até aí tudo bem. Daí veio a segunda parte, que casou um pouquinho de celeuma entre chafariz e estiva, porque a segunda parte do samba era cantada o seguinte: oi, estiva vale um conto, chafariz um conto e 100, democrata vale tudo pela mulata que tem. Fez sucesso, mas criou problema com o chafariz e com a estiva, né? Uma provocação com as coisas. Uma brincadeira e uma provocação. Tudo bem. Depois. Então isso aí deu um pouquinho de ciúmes do chafariz, um pouquinho de ciúmes da estiva por causa dessa comparação. É lógico que na época o morro puxou um pouquinho a sardinha para o chafariz, que ficava aos pés do morro, né? E o chafariz tinha muita amizade com a gente. Em detrimento da estiva, que a estiva ficou então em segundo plano neste primeiro samba que foi cantado na avenida em Taubaté. Depois as coisas melhoraram, e eu lembro o Edivar Teixeira, o Vavá, José Edivar Teixeira, tem até uma rua com o nome dele, Monte Azul ali, antigo, pai do nosso advogado Teixeira, e que ele esteve na sede, que era lá no Alto São João, ele é carioca da gema, e pegou e falou assim: não, nós vamos sair com um enredo, precisa colocar um enredo. E o papai então falou: vamos organizar então direitinho isso. E ele fez o primeiro enredo, que era o circo, mas não fez o samba enredo baseado no enredo. Saiu com samba sem falar exatamente ali sobre o enredo. E mais tarde o chafariz, sim, saiu tudo organizadinho, mas daí o morro também. E as escolas então começaram a sair com seus sambas enredo organizado, tudo organizadinho, dentro de um enredo que a pessoa está vendo a escola desfilar e sabendo o que acontece realmente no desenrolar de uma história que a escola está apresentando. Então, são coisas assim, eu estava até contando para você, é até bom para a história conhecer um pouco do que acontecia nas ruas de Taubaté antigamente. Falei para você que a grande rivalidade era Democratas do Morro e Boêmios do Morro, do Alto São Pedro. O Democrata do Alto São João e Boêmios do Alto São Pedro. E os dois saíam desfilando pelas ruas todas e descansava lá no Mercadão, porque lá tinha sanitários públicos, tudo, tinha água para o pessoal tomar. Então, e coincidentemente, às vezes, os dois chegaram na mesma hora, tocando, porque saía tocando pela rua, sem itinerário, sem nada. Então vinha o São Pedro, por exemplo, Boêmios do Morro, vinha cantando samba, e o Democratas, por exemplo, vinha cantando marcha. Olha para você ver. E eles se encontravam, e um não parava para o outro passar. Então havia aquele encontro de dois blocos, duas escolas, e eles se entranhavam ali, passavam uma por dentro da outra, mulheres, homens, bateria, tudo. E quem terminasse, passasse do outro lado já e continuasse com o mesmo ritmo, saía vencedor. Porque era realmente um vexame. Por exemplo, o Boêmios do Morro entrar cantando samba e no cruzamento com a Democrata do Morro terminar cantando marcha, tocando marcha.
Então, o Democrata do Morro sempre saía ganhando nessa luta quase que corpórea que acontecia ali no Mercadão. Então, são histórias assim de carnaval que é uma maravilha. Graças a Deus eu vivenciei tudo isso. Houve em Caçapava um concurso de samba, de escola de samba do Vale do Paraíba, 1952, se eu não me engano, que é 150 anos de emancipação política lá de Caçapava. Acho que foi isso. E o Democrata do Morro foi campeão do Vale do Paraíba. Eu acho que eu tenho essa taça até hoje aí, não lembro se eu tenho. Foi a única escola de samba que detém esse campeonato. Então, o Democrata do Morro, e depois foi o Império do Morro, detém esse título de melhor escola de samba do Vale do Paraíba. Concurso realizado em Caçapava, com Guaratinguetá, com Lorena, que tinha uma escola extraordinária, com uma grande escola que Caçapava, na época, montou para ganhar o carnaval, e o Morro foi lá e ganhou. Olha, para vocês verem uma coisa interessante. A gente sabe que a bateria sempre ela tem um mestre de bateria que dá todo o toque ali para a bateria através de um apito. E lá em Caçapava, na disputa, o tio europeu, que era o mestre de bateria, perdeu o apito. E apitou com o dedo, com os dedos, né? Usou os dedos para poder colocar na boca e apitava para a escola mudar, fazer aqueles contratempos todos, né? Mudar de primeira para segunda. Então, e mesmo assim foi campeão do Vale do Paraíba. E é uma glória que realmente o Morro tem e que o pessoal nem sabe disso mais. Né? Depois disso teve uma outra disputa também, aqui em Taubaté. Não, houve aqui. Não, houve. Quem foi campeão foi Bananal. Mas é uma disputa de escola de samba. Vieram aqui, o Morro disputou, não me lembro que escola mais disputou aqui em Taubaté, mas foi fora do período carnavalesco, então não havia jeito, porque ninguém mais tinha fantasia aqui em Taubaté. A tradição aqui em Taubaté, acabou o carnaval, acabou, joga fora a fantasia, não existe mais. E Bananal veio em cima, veio com toda a fantasia, suas alas completas, e as escolas de Taubaté desfilaram sem nada, absolutamente sem nada mais. Quase sem fantasia. E então Bananal foi campeão, em cima inclusive de Guaratinguetá, de Lorena, mas não houve assim grande competitividade, não houve. E era fora da época de carnaval. Então não vejo assim tanta importância. Eu assisti. Bananal foi campeão. Mas um mestre de bateria do Morro foi considerado o melhor do Vale também. Bom, o mestre de bateria do Morro é o Luizinho, o mestre Luiz, muitos anos, conhece, não só escola de samba, também fanfarra. Né? Durante muitos anos ele tomou conta da fanfarra lá do municipal e ele que levantou realmente o municipal. Ele que fez o nome do municipal, foi o Luizinho, que sempre foi mestre de bateria do Império do Morro. Esse foi o primeiro caderno de enredo de Taubaté com o Império do Morro, o Nordeste e seu folclore. Nesse ano o Morro ensaiava ali na rua São Pedro, que hoje é o Moacir Leone Peixoto, número 64. E toda a sociedade taubatiana saía do Morro, desfilava e para depois ir para o Taubaté Country Club. Então tinha alas do Taubaté Country Club muito grande, nesse ano principalmente, que o Morro foi campeão aqui em Taubaté, e foi o ano, acho que foi o ano do elefante, o Nordeste Seu Folclore. Quebrou a alegoria do Morro, que era um elefante enorme, pertinho dos jurados, e o pessoal da harmonia agarrou o elefante, levou quase nas costas,
sem o jurado perceber, porque ficou uma turma na frente, para não aparecer as pessoas carregando o elefante, que era a principal alegoria do morro. Quem que fez o caderno? Eu fiz, escrevi, mandei imprimir, para imprimir, então foi o primeiro. Porque não existia também, terminava lá ali na Praça da Eletro, no senhor Silva Barro. E as escolas todas terminavam ali, e havia um congraçamento de todos, porque não havia inimizade, não havia nada. Rivalidade, sim, inimizade, não, né? Então ali nós tivemos grandes finalizações de carnaval, muito bonito. Havia inclusive ali um palanque grande, enorme. As escolas vinham, desfilava e atravessava esses palanques, certo? E era muito bonito isso, era bacana, realmente. Depois passou, então, que eu estou lembrando, passou lá para 9 de julho. Eu desfilei muito escola de samba lá no 9 de julho, no Império do Morro, já fazendo parte da diretoria do Império do Morro, né? Muitos anos. Depois passou para John Kennedy. Moacir, ainda na Pedro Costa, quais eram as grandes escolas que desfilavam? Que eu me recordo lá na Pedro Costa, por exemplo, em 1975, desfilou Morro, que foi campeã, Vila São José foi a vice-campeã, Estiva, terceira colocada. Quem mais desfilou, meu Deus? 5 escolas, se não me engano. Está faltando mais 2, não me lembro. Chafariz também. Chafariz desfilou, O Chafariz teve grandes desfiles na 9 de julho, principalmente Chão de Estrelas, Mazzaropi, tudo isso foi na 9 de julho. Eu lembro maiores absurdos que aconteceu em Taubaté, em termos de jurados. O maior absurdo que eu conheci toda a minha vida foi o Chafariz desfilando com a história do Mazzaropi, o Mazzaropi em cima do carro alegórico, todo mundo gritando Chafariz, Chafariz, que o Chafariz seria realmente campeã. E depois, como foi abrir os envelopes, uma pessoa que estava lá, que não entendia bulufas de escola de samba, que é um ator, se eu não me engano, Abílio Manuel, colocou dizendo que ele dava a nota mínima para o Chafariz porque ele não gostava do Mazzaropi. Mas pode um negócio desse? Uma pessoa dessa ser jurado? Quer dizer, o Chafariz, que era franco favorito na realidade a ganhar o carnaval, perdeu porque um jurado falou um absurdo desse. Hoje, se acontecesse, tenho certeza que seria anulado esse voto. Olha, eu não dou a nota mínima para o Chafariz porque eu não gosto do Mazzaropi. O que tem uma coisa a ver com outra? Ele está julgando a escola, não está julgando o Mazzaropi. Nesse ano que o Chafariz perdeu, quem que foi o campeão então? Eu acho que foi a Vila São José. A Vila São José começou realmente a apresentar um carnaval sensacional em Taubaté quando iniciaram aquelas alegorias feitas aí para o nosso artesão aqui, que fez o Bandeirante, que fez tantas coisas lindas aqui em Taubaté. E ele fez, eu lembro, um dos melhores desfiles que aconteceram até hoje em Taubaté, foi quando a Vila São José fez aparecer Apocalipse, o Apocalipse. Aquele desfile da Vila São José foi uma das melhores desfiles de todos os tempos em Taubaté, porque a Vila São José inovou, trouxe aqueles tipo monstros, né? E que saía fumaça, gelo seco, né? Saía assim em direção ao povo, o povo se assustava, mexia a cabeça, mexia isso, mexia aquilo. Então aquilo foi realmente uma mudança radical no Carnaval Taubaté. Porque daí as escolas começaram
dar mais ênfase, inclusive para casos alegóricos, e isso aí veio do Rio, do que para o samba em si no pé, o samba na avenida, né? Aí o morro começou a perder espaço. Por quê? Porque não tinha dinheiro para competir com escolas grandes como Vila São José, como Vila das Graças e Chafariz, que se empolgavam pela beleza que mostrava na avenida. E o morro só tinha o samba no pé, né? Então, daí para frente, o morro começou a cair. Tanto é que em 1982, o morro caiu para o segundo grupo, 82 e 84. Por culpa, inclusive, de um companheiro nosso já falecido, que foi uma pena. Nós saímos com uma baiana de 8 metros de altura, sei lá, uma baiana maravilhosa, alta, e com uma cabeça do tamanho de um coco. Então, é uma desproporção que não teve tamanho. Aquilo lá matou a escola, matou a escola. E o nosso carnavalesco lá pecou gravemente. Devia ter pedido para alguém da escola, tem artesãos como o Luizinho, por exemplo, que entendia a beça daquilo, podia fazer uma cabeça grande, proporcional ao corpo da baiana. Não, colocou uma cabecinha. E a cabeça ainda caiu lateralmente e foi um vexame, realmente, o morro caiu para o segundo grupo. Uma pena. Nessa época, então, era bem acirrado, tinha primeiro, segundo grupo. Quantas escolas tinha por tudo, Taubaté? Muito, tinha, se eu não me engano, 11 escolas de samba. 11 escolas de samba. Pena que depois